Bem, diletos amigos do YouTube, bom dia a todos. Neste dia de sábado, estamos de volta para lhes apresentar conteúdos acerca do charadismo. Como nós prometemos, as várias facetas do extra-charadismo, com as histórias engraçadas e pitorescas envolvendo os charadistas. Isso, no decorrer dos anos, foram muitas situações em que sempre estiveram presentes o humorismo entre os participantes de torneios charadísticos. Pela década de 60, no final de 60 para 70, tinha um veículo propagador do charadismo no norte, em Belém do Pará, editado no jornal principal da cidade, uma seção chamada No Agórdio, que estava voltado para o charadismo. E o diretor dessa secção, ele propôs um campeonato entre os participantes com várias etapas, voltado para charadas e enigmas. Mas mais fortes seriam as charadas, embora tivesse também trabalhos enigmísticos, ou seja, enigmas publicados. Só que havia regras para a participação nesse torneio. Era basicamente 6 meses de duração, cada mês com um lote de charadas a serem resolvidas. E o diretor propôs que somente ao final de 6 meses, no último dia de prazo, é que todos apresentariam os resultados das charadas, de modo que nem o próprio diretor conhecia os resultados. Charadas e palavras cruzadas, evidentemente. Então, os concorrentes eram fortes aqui pelo Brasil, por Portugal. Era o esteio, um grande esteio do charadismo na época. Etapa por etapa, então foi vencida a última, em que os autores das charadas e das palavras cruzadas deveriam apresentar o resultado para os diretores. O diretor fez isso aí para evitar comentários que pudesse ser favorecido um ou outro grupo, porque era um acirramento terrível, né? Permita-me dizer terrível. Mas assim foi posta a regulamentação e assim foi seguida. Todos enviaram o resultado, mas teve um charadista que também era cruzadista, que no esquema que ele mandou, o esquema é um diagrama, né? O desenho de quadrículas com casas mortas preenchidas, né? Em que um cruzamento de uma palavra, a parte final dela com 2 letras estava isolado do esquema, né? De modo que era totalmente fora do esquema, embora pertencendo ao esquema. E a chave dessa palavra eram profetas, né? E profeta no hebraico é Nabi, N-A-B-I. Como estava no plural, o autor mandou como Nabiis, né? Não se lembrando se era esse mesmo o termo certo. Nem ele mesmo sabia, porque ao remeter para o diretor essa solução Nabiis, o próprio diretor contestou, falou assim, não, isso aí não existe no hebraico. O plural de profeta no hebraico é nabiis, nabiim, né? Com M final. Então, de tal modo que o próprio autor ficou
ele mesmo contra si, porque ele não pôde nem ele mesmo resolver o próprio trabalho que ele realizou, né? E apresentou. Coisas do charadismo. Essa é uma das facetas de muitas outras que eu contarei em breve, tá bom? Um bom dia para todos e até lá!